Oiê, segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando aí, para que nós possamos nos ver logo, né? Nós estamos num momento crítico e cuidados não devem ser só com a parte física, né? Mas também com a parte intelectual, com a nossa psique, como diziam os gregos, para que nós possamos continuar, né, a nossa vida. E para a parte intelectual eu vim ajudar você. Então, vamos lá falar de filosofia. E o que é falar de filosofia? Vamos falar sobre ética e política. Vou convidar você a estudar essa semana lá na página 171 da sua apostila, capítulo 1. Capítulo 1, Bruno, por que capítulo 1? Lembra que nós viemos no sentido contrário? Primeiro nós falamos das definições de ética, da construção do sujeito moral, para depois a gente entrar na moral, na ética e na política da antiguidade. Tranquilo? Então vamos lá, para algumas considerações. Primeira coisa que você tem que lembrar para que você possa ler direito essa parte, né? Para você possa ter uma boa compreensão. O que é ética e o que é política, certo? Então, ética, você sabe que surgiu lá na Grécia Antiga como a busca pela vida boa. É a área do saber, a área da filosofia que vai buscar a vida boa, a melhor vida a ser vivida, né? Você lembra que essa reflexão, ela tem fundamentação porque nós, seres humanos, nós somos animais racionais. Nós ficamos muito com essa parte do racionais, mas nós esquecemos da parte do animal. E enquanto animal, qual que é a grande diferença de nós enquanto espécie? Que nós não somos pré-determinados pela natureza porque não temos uma finalidade. É justamente porque não temos uma finalidade que não temos uma pré-determinação. Vamos lá, com relação aos outros seres. A árvore, por exemplo, ela tem uma finalidade, por isso ela tem um estilo de vida, ela tem uma regra de existência para seguir. Como, né, uma das grandes finalidades da árvore é a produção da fotossíntese, a realização da fotossíntese, então a árvore só pode usar a luz do sol, retirar os nutrientes da terra, para que esse processo possa ser feito. E a árvore não é livre para decidir, não quero mais fazer fotossíntese, a partir de hoje eu vou, sei lá, vou sair andando por aí. Não tem. A árvore, ela é pré-determinada pela natureza. Assim como as abelhas. Uma abelha, você não vê por aí semi-extensivo para abelhas operárias ou abelhas rainhas, porque a abelha já nasce com uma finalidade pronta. Qual que é a finalidade pronta da abelha? Dentre outras, a polinização. E para isso ela tem uma vida a ser vivida. Se ela sabe a finalidade, ela sabe também a melhor vida, a vida boa a ser vivida. E é aquela na qual ela voa em flores, diferente da mosca que voa, mas já não voa em flores. Ela voa, digamos assim, em excrementos, né? Para ser politicamente correto, porque o voo dela obedece outra finalidade. Então, como na natureza todas as coisas têm uma finalidade, existe para os seres vivos uma vida a ser vivida para atingir essa finalidade, certo? Você sabe que as finalidades todas num conjunto são importantes, essa visão de cosmo dos gregos. Por exemplo, a finalidade da abelha tem a ver com a finalidade da árvore, a finalidade da árvore tem a ver com a finalidade do seu pulmão e assim por diante. E se algum desses seres deixar de cumprir uma finalidade, o que acontece com todo? Todo entra em caos, né? Passa de cosmo a caos. O universo vai progredindo, a natureza vai num fim progressivo, né? Progressivamente rumo ao fim. Então, eu pergunto para você, dentro disso tudo, se a abelha perder sua finalidade, causas. Isso é o ser humano. Qual é a finalidade do ser humano? O ser humano, ele não tem uma finalidade estabelecida pela natureza. E nesse sentido, ele também não tem a vida ditada pela natureza, no sentido de qual a vida que ele vai viver, qual o estilo de vida que ele vai viver, certo? Então isso significa que a abelha e a árvore, elas não são livres, mas nós somos livres. Porque esse vazio existencial que fica aqui do não ter nada pronto,
não ter nada pré-determinado, ele é preenchido com conhecimento. E qual é a área do conhecimento que vem tentar preencher essa lacuna? Que vem tentar nos ajudar à reflexão, nos ajudar, eu digo, enquanto seres humanos, a reflexão de qual é a melhor vida a ser vivida, é a ética, beleza? A ética filosófica. Qual é a melhor vida a ser vivida a partir da finalidade, certo? E a política? Ora, a política é a reflexão partindo da ética lá na Grécia Antiga. Ética e política estão juntos, certo? Então, se eu sei qual é a finalidade humana, qual é a melhor vida para ser vivida pelo ser humano, então cabe àqueles que fazem política levar em consideração essa reflexão ética e fazer a seguinte pergunta: qual a melhor organização possível de determinado grupo social para que as pessoas atinjam a vida boa? Ou seja, como organizar a cidade para que as pessoas tenham uma vida boa, para organizar então o bem comum, assim que a política surge, com base no bem comum, lá na Grécia Antiga, beleza? E aí nós vamos estudar isso no Platão. Aqui a apostila propõe Platão e Aristóteles, já assim de uma vez, mas nós vamos devagar para não dar um nó na sua cabeça. Nós vamos primeiro no Platão, semana que vem nós vamos falar do Aristóteles, tá bom? O que o Aristóteles pensa sobre isso? Sobre a ética. Você tem que entender que o que Platão tinha na cabeça para dar norte para todas as teorias dele é a teoria das ideias, certo? E segundo a teoria das ideias, existem dois mundos. Um mundo sensível, aquele que passa pelos nossos 5 sentidos, aquele que eu posso ver, sentir, tocar, ouvir. Mas existe um mundo inteligível, que os meus sentidos não têm acesso, só a minha razão. Por exemplo, quando você olha para a árvore, os seus sentidos produzem um tipo de conhecimento, que é a cor, a altura, a espessura. Mas você sabe que existem coisas na árvore que não são acessíveis aos seus 5 sentidos. O fato de que a árvore faz fotossíntese é um fato inteligível, portanto racional. Não é um fato que é captado pelos nossos 5 sentidos. Então, beleza, se o universo é 2 esferas, sensível e inteligível, o ser humano também, para Platão, tem 2 esferas. Uma esfera sensível, que ele chamou de corpo, e uma esfera inteligível, que ele chamou de alma, certo? Esse é o grande problema da existência humana para Platão, né? Nós temos aqui um corpo que é finito, um corpo que tem seus interesses, um corpo que tem seus desejos, seus anseios, e uma alma que é eterna. E uma alma que busca aquilo que é imutável, aquilo que não é passageiro, aquilo que é infinito. E nós temos essas 2 esferas dentro de uma só. Esse é o grande problema da existência humana, certo? Porque você sabe, você já deve ter passado por essa situação. Ou eu recorro ao corpo, né? Ou eu aceito o que o corpo diz, ou aquilo que a razão diz, aquilo que a minha alma diz. Mas enfim, para Platão ainda essa alma ela é tripartida, ela tem 3 partes, certo? Uma fica localizada na região da cabeça, uma na região do peito e uma aqui na região baixo ventre. Essas 3 esferas, elas têm algumas funções, certo? E quais são essas funções? De fazer com que você busque a vida boa. Mas aí você tem que parar e se perguntar, mas peraí, para eu saber qual é a vida boa, eu tenho que saber qual é o bem em si. O que é o bem? Aquilo que toda vida precisa ter para ser boa, não é? O bem é o dinheiro para fazer a vida boa? Ou não? O bem é viver nos prazeres para que a vida seja boa? Ou então o bem é viver com a minha família, e aí quando a família morre, né? Enfim, o que é o bem? Platão vai dizer que o bem é uma ideia inteligível, certo? E dizer que o bem é uma ideia inteligível significa dizer que o bem não é algo sensível. Ou seja, não é algo que você pode ver, sentir, tocar, não é o dinheiro, portanto. Não é o bis, mentira, não, brincadeira. Não é uma caixa de bis, não é um pote de sorvete, enfim. O bem não é algo sensível, é uma ideia inteligível, certo? E aí eu te digo, se é uma ideia inteligível, é o corpo ou a alma que
que sabe disso? É a alma, mas a alma é tripartida, certo? E não é qualquer esfera da alma que viu o bem e que conhece o bem. É só a esfera racional, certo? Então, existe a esfera racional localizada na região da cabeça, a esfera irascível localizada na região do peito e a concupiscente na região baixo ventre, certo? A esfera concupiscente é aquela que busca o bem nos prazeres do corpo, nos prazeres aqui, do mundo sensível, certo? Então, a esfera concupiscente está muito relacionada com comer demais, com beber demais, com buscar uma satisfação que nunca satisfaz dos apetites sexuais, satisfação que nunca satisfaz, né? Buscar, assim, os apetites sexuais e tudo em excesso. A esfera concupiscente está relacionada com excesso nos prazeres, nos desejos do corpo, na vontade do corpo. Aquele que tem um instinto concupiscente dentro de si, e ele já nasce com esse instinto concupiscente dentro de si, ele vai querer buscar o bem no prazer, certo? E aí o que acontece? A esfera irascível é aquela que se irrita fácil, aquela pessoa que nasce com a personalidade assim, irritativa, sabe? Que se irrita com facilidade. Sabe quando você olha para aquela pessoa e fala assim, bom dia! Ela você fala, bom dia, o que é que tem de bom? O que é que tem de bom? Por que tá bom, né? Aquela pessoa irritada, assim. Essa pessoa, ela tende a descarregar essa irascibilidade no contato com o mundo. E a esfera racional é aquela que vive por meio da razão, né? Agora, qual é a única esfera que conhece o bem? A esfera que conhece o bem é a esfera racional. Aí você tem que perguntar para Platão, então, mas peraí, conhece o bem, o que é o bem? O bem para Platão é viver segundo a esfera racional, certo? Tem uma alegoria que ele chama de alegoria do cocheiro, que ele diz que a vida boa é aquela, como se fosse uma carruagem puxada por 2 cavalos e o cocheiro doma esses 2 cavalos, certo? A carruagem, então, seria o seu corpo, a sua vida. O cavalo que vai à frente é o cavalo irascível, o cavalo que vai atrás é o cavalo concupiscente, e o cocheiro que vai na carruagem é a razão. Então, é a razão que deve controlar a esfera concupiscente e a esfera irascível, certo? Agora eu te digo, como a razão vai fazer isso? Até aqui eu falei da ética, agora nós vamos falar de política, certo? E como que nós vamos falar de política? Porque nem todos desenvolvem a personalidade racional, né? Nem todos desenvolvem a personalidade. Você tem uma característica sua e você vai ficar com ela. Então, como que faz para que uma cidade ela seja coesa, né? Para que uma cidade ela vive em paz, vamos dizer assim, mas não aquela paz né, assim, tipo, é céu. Mas como que ela faz para que as engrenagens estejam trabalhando assim todas juntas para que a gente alcance uma direção? Essa é a pergunta para Platão, certo? Como seria uma cidade boa? Platão vai se perguntar. Tendo em base que as pessoas são assim, desse jeito, o que é que precisa? Precisa colocar alguém no poder que ensine as pessoas que o bem é viver segundo a razão, certo? E quem é que vai poder ensinar para as pessoas que o bem é viver segundo a razão? Obviamente, aquele que desenvolveu a esfera racional. Portanto, a cidade perfeita, ou Calípolis para Platão, ela tem um governo chamado de sofocracia. Não é democracia, onde o povo está no poder, é sofocracia. Por quê? Porque quem vai estar no poder é o sábio, aquele que desenvolveu a razão. Agora, como ensinar o bem para essas duas esferas? Bom, o sábio vai lá pegar uma educação de qualidadíssima na cidade, né? E a partir dessa educação de qualidadíssima, ele vai buscar a formação de pessoas virtuosas, né? Tirar isso que não tá muito legal, dominar pela razão, aplicar, né, o uso da razão, ensinar o uso da razão para que essas pessoas tenham uma virtude e que essa virtude possa ser direcionada para o trabalho já na cidade perfeita, certo? Então,
Eu tenho a esfera concupiscente. Eu vou passar por um processo de educação. Esse processo de educação vai gerar em mim uma virtude para que eu possa educar essa esfera, para que eu possa controlar essa esfera. E a partir dessa virtude eu vou ter um trabalho lá na cidade, na minha cidade, na cidade perfeita, certo? Então como que funciona? Todas as pessoas vão estudar juntas lá até os 20 anos, mais ou menos, certo? E aí o sábio, o rei sábio, filósofo, né? Na época, era o filósofo, era rei. Hoje não é, mas enfim. Então, o sábio vai fazer o quê? Vai pegar todos esses, vai estudar junto, aquele que tem a esfera concupiscente, vai desenvolver o uso da razão por meio de uma educação de qualidade, certo? Não vou entrar nesse quesito, senão vai ficar enorme o vídeo. E aí, o que esses caras vão fazer? Esses que vão aprender a dominar com a razão a esfera concupiscente. Vai sair daí uma virtude. Qual que é a virtude? A da moderação, certo? Então, aquele que comia uma caixa de bis, vai passar a comer uns 2 bis, né? Aquele que bebia 2 litros de Coca-Cola, vai beber um copo de Coca-Cola, né? Daqui da esfera concupiscente sai uma virtude por meio da educação, que é a moderação. E a partir dessa virtude da moderação, os caras estudaram lá por 10 anos, eles vão para uma função na cidade perfeita. Qual que é essa função? Eles vão fazer trabalhos manuais. Eles vão cuidar da produção da cidade. Tranquilo? E aí, viu como a ética e a política andam bem juntos lá na antiguidade? Mas você viu que nós cuidamos da educação da esfera concupiscente. E agora, a educação da esfera irascível? Vai funcionar assim. O cara tem a esfera irascível, ele vai estudar música, enfim, ele vai estudar, ele vai desenvolver a razão e a partir desse desenvolvimento racional ele vai dominar a esfera irascível. Daqui vai ser uma virtude, que é a virtude da coragem, certo? Tendo a virtude da coragem, o que os caras vão fazer na cidade perfeita? Eles vão ser os soldados, certo? E vai sobrar quem? Aqueles caras que desenvolveram a esfera racional. O que esses caras vão fazer? Eles vão estudar por mais 20 anos, velho. 20 anos. Então, lá pelos 50 anos, eles vão fazer uma série de provas e aquele que se desenvolver melhor, que se sair melhor nessas provas, será o rei, né? O filósofo, o governante da cidade. E os demais serão aqueles conselheiros. Então, o sábio, ele é aquele que viu o bem e aplicou o bem, certo? Mas é só isso? Não, porque o bem na esfera inteligível, ele está relacionado a 2 outras ideias. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Quais são essas 2 ideias? Bem, belo e justo, certo? Então, o filósofo, ele vai ser rei por quê? Aquele cara que tem a esfera racional, ele vai ser rei por quê? Porque ele sabe o que é o bem, mas ele é o único que pode aplicar a justiça, porque ele viu a justiça. E em que consiste, o que é a justiça para Platão? Você tem que saber. A justiça para Platão é dar cada um segundo a sua virtude. Lembra que eu disse? Então, se eu sei que a justiça é dar a cada um conforme a sua virtude, a esfera concupiscente vai receber o que é na cidade perfeita, qual é o trabalho. Porque você vai trabalhar aí, velho, conforme aquilo que você tem aptidão inata para fazer. Né? Você tem essa aptidão, você é virtuoso naquela área. Entendeu? Aquele que tem a esfera irascível vai fazer o quê? Vai desenvolver a virtude da coragem e aí vai ser soldado. E aquele que tem a esfera racional vai ser o governante. Beleza? Então, é isso, né? Eu espero que eu tenha podido te ajudar. Nós vamos dar uma aprofundada nisso em sala de aula. E eu espero que você entenda o que é o bem para Platão, para dominar os impulsos do seu corpo, de dar rolê por aí, né? De querer confraternizar com os coleguinhas. Cuide-se, tá? Fique aí na sua casa, se cuida pra gente poder voltar a se ver logo. Até mais. Beijo.